Só para quebrar o gelo, quando estava te ouvindo, me lembrei também da palestra de Eduardo na semana passada. Ele também estava olhando para os detalhes na ação, no fluxo de ação, e você faz isso também. Mas ele veio da sociologia, você vem da antropologia. E o que podemos ver é certamente essa reflexão sobre cultura e natureza e sobre indivíduo e coletivo. Mas, ao mesmo tempo, quando faço a comparação, o que é a obsessão dele é a coordenação da ação e como as pessoas agem juntas. Eu tenho a impressão, diria que no seu, na sua apresentação, tem um certo individualismo embutido, no sentido de o ambiente está lá, a sociedade está lá, mas sempre como pano de fundo e a questão da coordenação da ação e o agir junto não está completamente presente. Será que você não tratou ou será que essa questão não é a sua questão? Vamos pegar mais uma pergunta. Pegando carona nisso que o Frederick falou, eu concordo em parte com ele, que eu acho que quando a gente tenta, e é interessante porque o Ingold é o antropólogo que está na jornada, e é interessante pensar a relação que ele foca muito na relação do indivíduo com o ambiente e na relação com os materiais. Mas quando a gente pensa na relação entre indivíduos, na dimensão propriamente intersubjetiva, porque um outro indivíduo, ele é também um organismo particular, ele é também um conjunto de potencialidades, ele pode ser pensado, digamos assim, como um conjunto de outros affordances. E eu queria te provocar um pouco nesse sentido. Como é que seria, por exemplo, eu acho que é possível fazer uma leitura do Goffman como uma tentativa de pensar essas relações entre pessoas e essa conversação de uma outra pessoa com uma espécie de conjunto de potenciais, de affordances, como o próprio outro indivíduo com um conjunto de materiais que habilita um curso, linhas de ações de ação possíveis e outras não, e fecha, encerra outras. Eu não sei, eu queria tentar te provocar para você trazer um pouco o Ingold na sua relação, que pode ser tanto com outras pessoas, mas também com as entidades não humanas, mas que possuem um poder de agência, como, por exemplo, os deuses, enfim, outras entidades não humanas e que, no entanto, têm capacidade sensível, poder de agência e desenvolver mais essa dimensão dialógica da relação social. Mais uma. Olivia, você falou do Ingold e algumas filiações que ele tem às escolas da antropologia. É uma curiosidade mesmo e uma ignorância minha, mas ele tem qual seria alguma relação dele com Gregory Bateson? Principalmente duas obras do Bateson, que é o Steps to an Ecological Mind e Nature in Culture, Mind in Culture, Mind in Nature. Olivia, para não sobrecarregar. Tá. Então, respondendo. Acho que. Alô? Tá. Ele tem realmente, só para começar com essa última pergunta, ele tem uma relação com Bateson também, e juntos eles formariam esse paradigma ecológico, né? Ele trata dessa filiação com Bateson a partir principalmente da ideia do Bateson de que a mente não está fechada no corpo ou no cérebro, que a mente se expande no mundo, né? Essa ideia de que a informação também não é algo que passa de uma cabeça para outra, mas que está no ambiente, no mundo como um todo. Então, tem essa relação, sim. E ele menciona explicitamente isso. Agora, sobre o ponto que vocês me colocaram, eu fiz um recorte aqui, né? Um recorte específico para apresentar o Ingold, que tem realmente esse foco nessa questão dessa relação com os ambientes.
com o ambiente, com os materiais, apresentar essa concepção ecológica ingoldiana. Na tese, eu trabalho muito nessa relação intersubjetiva com outras pessoas a partir de uma leitura de Goffman, né, microsociológica, das interações e das situações sociais. E o que a cegueira provoca justamente numa situação em que você não vê, mas está sendo visto, ou que você vê, mas não está sendo visto, e o que isso gera na comunicação, no processo comunicativo. Então, eu tentei analisar todas essas expectativas que a gente vem nessa leitura goffmaniana, né? Uma expectativa de interação com as convenções sociais, as etiquetas, o que acontece, como isso acontece numa interação com pessoas cegas e quais são as novas convenções que se cria, porque também se criam gestos e formas de atuação nisso, e também o que ela nos faz pensar sobre as nossas próprias etiquetas e normas de uma interação social, como que a gente pode recriar essas normas. E aí alguns autores também me ajudaram muito, que são autores que trabalharam diretamente com Disability Studies, né, que é o John Law, agora estou esquecendo o nome dela, mas eu vou lembrar, que é uma pessoa que eu trabalhei bastante, que vão justamente tentar tratar da cegueira ou da deficiência nas práticas e nas relações em que ela acontece. Então, isso geraria novas normas, novas regras que surgem mesmo da interação, da própria interação. Então, um exemplo, se você se relaciona com uma pessoa que não tem um braço, mas que atende num banco, todos os dias você vai lá, a primeira vez você vai tentar cumprimentá-la e não vai ser possível o gesto convencional. Mas cria-se um certo constrangimento, mas a partir da segunda vez você já sabe, já oferece o braço esquerdo, né, dependendo do braço que for. Esse é um dos exemplos que vem dessa literatura. Winans, o nome dela, lembrei. Então, com isso você cria uma nova regra para aquela situação específica. E aí, se uma nova regra é criada e se a deficiência se torna regularidade no encontro, ela deixa de ser deficiência nesse caso, e ela passa a ser eficiência. A eficiência depende dos arranjos e dos vínculos que são formados localmente, né? Então, eu acho que, justamente, essa ideia, aí já eu acho que um pouco para a pergunta de Diogo, que eu acho que foi um pouco diferente, que é como que esse mecanismo, aparato perceptivo está em atuação também nas relações, né? E aí eu vou tratar um pouco disso a partir do ponto de vista de pessoas cegas. Qual é o papel do som, da voz de uma pessoa para você reconhecer aquela pessoa? Para algumas pessoas cegas é muito importante e a pessoa tem uma capacidade de reconhecimento incrível. Outras pessoas cegas não têm. E aí vão falar, não, eu presto atenção na voz, mas eu preciso saber se é fulano ou não, pergunto quem é. E outras formas de percepção que estão em atuação, que elas chamam de atmosfera, clima, energia, né? Que eu acho que um pouco entra nessa ideia de como tratar dessas substâncias materialidades que estão sendo trocadas entre os corpos e que não são necessariamente objetos, e que estão em atuação. Então, elas falam disso, eu percebo o lugar pelo clima que tem, se uma atmosfera está ruim ou se está boa. E isso interfere na minha presença, na minha forma de atuação, na minha agência naquele lugar, né? Por exemplo, uma das pessoas cegas que é psicóloga, dá palestras e tudo, ela sente um pouco o clima da plateia e, com isso, faz determinadas relações e associações na fala dela. Isso interfere na performance dela. Mas é claro que isso nem sempre essa leitura nem sempre é traduzível. A gente também faz leituras equivocadas pela aparência, né? Então, tem equívocos também nessa leitura, mas é uma forma de navegação pelas relações sociais, né? E aí também formar uma imagem de alguém pela voz que ela tem. Depois você passa a conhecer a pessoa melhor, você vai ganhando novos atributos, você abraça a pessoa, você percebe o tipo de corpo, se tem cabelo curto, se tem cabelo grande, e se tem, você começa a saber se ela gosta de macarrão, ou se gosta de sushi, ou se come. Isso também é uma característica que vai te ajudando a formar uma imagem daquela pessoa.
Então, eu vou tentar tratar dessas outras formas de imaginário, dessas outras imagens que não são necessariamente visuais, ainda que possam adquirir contornos visuais. Quando você vai para o tato e pega na forma de uma pessoa, você imagina aquela forma, né? Então, duas ideias que eu trabalho é um pouco essa ideia da imagem como substância, né? Uma pessoa tem substância, ela tem densidade. E também é uma coisa que eu chamei de imagem elocutória, e aí inspirado um pouco no Thomas Shordas, que é um antropólogo que trata dessa ideia de corporalidade. Ele vai falar sobre a glossolalia, que é a prática de falar em línguas em determinadas religiões, e vai falar que mesmo que a língua seja incompreensível na gramática, ela tem um significado que é passado ali pela atuação, pela performance dessa língua e desse som, né, da forma como está sendo falado. E a mesma coisa na atuação, no papel da voz para pessoas cegas. Você forma uma imagem elocutória de uma outra pessoa a partir da voz, né? Então, não sei se eu dei conta de tratar, mas acho que é por aí um pouco. O meu comentário, assim, já não tenho essa base sociológica de vocês, esse conhecimento todo, meu é mais uma... Assim, eu fui professor de música durante muito tempo, então, assim, isso que você falou sobre desenvolvimento do tato me tocou bastante no que tange ao desenvolvimento da percepção. E dentro da sua exposição, eu percebi o desenvolvimento da percepção como uma forma de desenvolver a maneira de se relacionar com o mundo. Assim, a gente tem uma visão de mundo muito condicionada, e isso condiciona a nossa percepção pessoal, né? Então, a gente filtra os sentidos e a nossa percepção em cima da nossa expectativa de mundo, da forma como a gente faz o nosso caminhar. E aí, a inclusão de novos elementos perceptivos é uma coisa que pode trazer novos caminhares, que pode abrir novas possibilidades. Então, minha pergunta é muito singela, só queria saber se essa experiência pela qual você passou, se ela significou para você uma modificação pessoal no sentido de novas maneiras de perceber o mundo. Seria isso. Mais uma para encerrar? Não? Então, justamente, eu acho que a proposta é um pouco essa, de você realmente abrir essas formas perceptivas, e isso ser algo, porque a questão da deficiência tem sido tratada pelo paradigma da falta, né? Aquele que não enxerga, que não ouve, que não anda, que não lê em tinta. Então, essa abordagem, a minha aposta é que a gente consiga ver as potencialidades, aquilo que a gente pode aprender com essas pessoas que estão num outro padrão de corpo que não é o padrão da normalidade. Tem formas, isso que eu chamo de formas de saber fazer, é justamente aprendizados e aberturas perceptivas que são possíveis, né, nessa relação. E aí, sim, com certeza, a partir dessa experiência, e a partir também da relação que eu estabeleci com as pessoas que eu conheci, cegas, a gente também propôs eu fiz junto com uma das entrevistadas, a gente deu uma oficina chamada Além da Visão, né, que era justamente uma oficina com esse foco perceptivo, né? Então, tanto ela é cega, congênita, e a gente articulou juntos nossas formas de conhecimento e de estar no mundo. Com isso, eu fiz uma espécie de um workshop anterior na casa dela, em que eu passei um final de semana vendada, para ver como é que eu ia reagir a essa experiência, né? E aprender também todas as formas dela se virar na casa dela do jeito como ela faz, e habitar esse mundo perceptivo. E aí tem sim um contraponto que acontece na tese o tempo todo, que é, ao mesmo tempo em que eu estou tentando me aproximar das formas de fazer da cegueira, eu também estou problematizando a visão como um sentido regulador principal da nossa experiência, né? Então, esse movimento é um movimento duplo, em que acontece teoricamente, mas também nessas experiências em que eu estou tentando abrir justamente esse universo perceptivo
positivo para mim mesma, para minha própria vida. E aí, nesses workshops, eram pessoas que enxergavam, tinha outros 2 participantes cegos, mas a maioria enxergava, em que a gente tinha justamente essa proposta do engajamento com o material, um dia com foco no tato, outro dia com foco no som, né? E aí toda essa outra forma de habitar o mundo que se abre também e que para mim é a grande conquista e o grande ganho que a gente pode ter nessa relação, nessa interação, né? Não sei se acho que respondeu. Então tá, gente, acho que é isso. Obrigada. Muito bom. Então, lembrando que na semana que vem, na quinta-feira, não vai ter uma aula, mas vai ser daqui a 2 semanas. E quem vai ser, Diogo? Tiago Panica sobre Margaret Archer, conversas internas. Então, desculpa. Como? Acabaria no dia 24 de novembro. Vai acabar no dia... Não, vai acabar, já está previsto que não vai ter. Porque a semana que vem vai ter um bloco. Então já desde o começo já eram 10 Sim. e não 11, né? Sim.